Tiago 4, verso 1 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Verso 4: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito, olha aí, irmãos, Espírito, letra maiúscula, amém? Está falando do Espírito Santo. Que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, verso 7: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Senhor, obrigado por estarmos diante da Sua palavra. Obrigado, Senhor, pela presença de cada irmão aqui essa noite. Que a Sua santa palavra, Senhor, nos santifique, nos purifique, nos coloque no trilho, no caminho ao qual o Senhor deseja para a nossa vida, para ao nosso propósito, Senhor. Nós oramos e te pedimos, nos ajude a entender a Sua palavra, a compreender a Sua palavra. Espírito Santo, convença cada um dos meus irmãos aqui essa noite. Faça com que todos compreendam a Sua palavra, para que assim nós possamos colocar em prática todas as vezes quando somos ministrados e quando nós estamos diante da Sua palavra. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas principalmente, Senhor, praticantes daquilo que ouvimos. Nós te pedimos graça para isso essa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, semana passada a pastora falou sobre a importância de estarmos sóbrios, vigilantes. Ela falou sobre a importância de resistir, não só de resistir, mas de estar firme na fé. Ela usou o texto, de 1 Pedro capítulo 5. Quem estava aqui viu então a mensagem da pastora. Quem não viu está lá no nosso canal. E ela falou sobre a importância de nós resistirmos ao nosso adversário. Quantos lembram quem é o adversário? Pedro vai falar sobre isso. O diabo, Satanás é o nosso adversário. Irmãos, eu entendo aqui que todos compreendem que a nossa vida cristã, ela não está imune das adversidades, ela não está imune das investidas, na verdade, de Satanás. Pelo contrário, Jesus disse que por causa dele, do seu nome, o mundo e o diabo nos odiaria. E nós vamos ver isso em João capítulo 15, verso 21. Ou seja, Jesus, ele não nos promete uma vida de imunidade. Ou seja, dizendo: olha, vocês estão imunes de qualquer adversidade e vocês estarão imunes das investidas de Satanás. Pelo contrário, ele deixou claro isso na oração em João 17, verso 15. Quando ele ora ao Pai pelos seus discípulos, o que ele diz? Pai, eu oro para que o Senhor não os livre deste mundo. Mas para quê, irmãos? Mas que livre-os do maligno. Então, a oração de Jesus nunca foi para uma imunidade plena em todas as circunstâncias da nossa vida. Não, parece que para muitos de nós, quando nós fomos alcançados por essa graça, a vida ficou mais difícil.
Talvez para você pense assim, parece que quando eu me converti, quando o Senhor me chamou, as coisas começaram a ficar pior, aparentemente, dos nossos olhos naturais, do que estavam. Mais dificuldade, é mais adversidade. A gente pensa muitas vezes dessa forma, ou já pensou dessa forma. E seja bem-vindo à vida, seja bem-vindo à vida daquele que te deu de fato vida, né? Hoje você vive, hoje você não está mais cego, não está mais morto por causa dos seus pecados. Ele te deu vida. Agora você sente dor, agora você vê as coisas, aquela venda que te cegava já não mais te cega. Agora você vê as adversidades, agora você está diante das suas lutas, e isso faz parte da vida, amém, igreja? E a pastora, ela também disse semana passada, usando lá o texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz que o diabo, o nosso adversário, ele nos rodeia, esperando o que, irmãos? Uma oportunidade para destruir a nossa vida. Mas, de fato, para destruir, ele espera uma oportunidade para acabar com a nossa vida, para destruir a nossa vida, a sua vida, a minha vida. E assim como Pedro, irmãos, alerta a igreja, eu quero aqui dar uma continuidade do que a pastora ministrou. E é legal porque a gente vai se aprofundando em algumas coisas. O alerta que Pedro dá na sua carta à igreja, Tiago também faz isso. Tiago também alerta a igreja, ele faz a mesma coisa. Ele traz esse mesmo entendimento, só que eu quero aqui trazer alguns pontos importantes para que a gente possa dar até continuidade no que a pastora ministrou. E eu não quero aqui me alongar no contexto, já tive a oportunidade de pregar a vocês o livro de Tiago, falando sobre fé e obras, mas eu quero ressaltar aqui alguns pontos importantes, para que a gente possa entender o contexto. O que nós vemos aqui na carta que Tiago escreve à igreja? Uma igreja problemática, uma igreja que tinha problema, como qualquer uma. E essa igreja era uma igreja imatura, ou seja, essa igreja tinha um problema muito sério de maturidade espiritual. Eles não conseguiam discernir as coisas espirituais, eles não conseguiam entender as coisas espirituais, eles não conseguiam colocar a palavra que ouviam em prática, eles não conseguiam viver uma vida espiritual ao qual Deus requer dos seus filhos. Então, Tiago escreve a sua carta à igreja, os exortando em muitos momentos. E aí, nós vamos ver aqui no capítulo 3, Tiago exortando os irmãos, aquela igreja, falando para eles: olha, irmãos, vocês precisam guardar a língua de vocês. E não só guardar a língua de vocês, mas vocês precisam entender que a verdadeira sabedoria que vocês se gabam dizendo que tem, essa sabedoria que vocês acham que vocês têm, precisa produzir em vocês paz, amor, compreensão, misericórdia e sinceridade. Ele está dizendo: vocês estão se gabando de uma sabedoria que não procede do céu. Por que, irmão? Por que Tiago está falando isso? Depois você lê o capítulo 3, você vai compreender na sua totalidade. Mas Tiago estava aqui exortando os irmãos que se gabavam. Eles se gabavam, irmãos, da inveja, da ambição, do egoísmo. E Tiago, ele vai dizer que essa sabedoria, ela não vem dos céus, pelo contrário, ela é terrena. E Tiago vai dizer assim, além dela ser terrena, ela não é espiritual. Ele diz, lá no verso 15, no capítulo 3, ela é diabólica. Ou seja, essa sabedoria que vocês dizem que tem, que vocês se gabam, que vocês batem no peito, que vocês super acham normal, natural. Não, essa sabedoria aí, irmãos, é diabólica, vem do diabo. Irmão, é uma repreensão muito forte. Então Tiago exorta os irmãos, porque Tiago aqui ele quer mostrar aos irmãos que quem está por trás de tudo aquilo que está acontecendo nessa igreja, quem está manipulando, o que está por trás dessa igreja, os conflitos, as adversidades, essa falsa sabedoria, é Satanás. Por trás eu digo, irmãos, manipulando, ok?
não liderando a igreja, não pastoreando a igreja, mas no sentido de semear, no sentido de tentar causar algo, causar algum dano, tentar trazer alguma confusão entre eles. E Tiago está dizendo: olha, vocês precisam compreender quem está por trás de tudo isso, porque eles não tinham essa maturidade espiritual para entender. Para eles era normal, para eles era algo. Não, Tiago está dizendo: irmão, isso não é normal o que está acontecendo no meio de vocês. Essas adversidades, esses problemas, isso aí tem algo mais profundo e é espiritual. E se vocês não se tornarem pessoas espirituais, vocês não vão compreender o que Satanás está semeando no meio de vocês. E aí nós vamos para o primeiro ponto, irmão, que Tiago aborda com eles. Vá comigo no texto. Primeiro ponto. Ele vai falar ali no verso 1, capítulo 4, verso 1. Ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Sabe o que o Tiago está falando, irmãos? O Tiago está falando assim: irmãos, sabe por que vocês estão aí guerreando entre vocês? Sabe por que vocês estão tendo contendas constantes no meio de vocês? Por causa do coração de vocês. O coração de vocês estão contaminados. O coração de vocês de fato não foram transformados. Vocês ainda precisam ser transformados por dentro. Essa contenda, essa guerra, essa briga que existe no meio de vocês é porque existe aí uma velha natureza que não foi transformada. Por isso que há briga, por isso que há contenda, por isso que vocês estão nesse pé de guerra. Isso vem de dentro de vocês. Ou seja, irmão, por causa da carne deles. Tiago está dizendo: irmãos, vocês ainda são carnais. Vocês acham que são espirituais. Vocês acham que tem uma sabedoria que vem do céu, mas vocês ainda são carnais. Olha que coisa, irmão. Mas eu quero mostrar para você que isso não está somente no livro de Tiago. Não foi somente Tiago, irmão, que teve que lidar com uma igreja carnal. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer aos coríntios que eles eram carnais. Por quê? Porque existia briga e divisão entre eles. Então Paulo escreve aos irmãos dizendo: irmãos, vocês ainda são carnais, porque existe inveja e divisão. E não somente aos coríntios Paulo escreve, mas também escreve aos gálatas. Paulo exorta os gálatas, porque eles estavam se mordendo. Ele diz lá no texto, né? Eles estavam se mordendo e se devorando. Gálatas capítulo 5, verso 15. Paulo também não só escreve aos gálatas, Paulo também escreve à igreja de Éfeso. Paulo exorta os irmãos a cultivarem a unidade do Espírito, dizendo: irmãos, vocês precisam ser unidos, vocês são uma família. Vocês não podem viver nessa divisão, não. Vocês precisam entender que vocês são a família de Deus, e a família de Deus deve viver em unidade. Então o que vocês precisam cultivar? Discórdia? Não, a unidade. Cultive a unidade. Nós vamos ver isso em Efésios capítulo 4, verso 1 ao verso 16. Paulo também escreve à sua amada igreja querida de Filipe. E Paulo, ele escreve aos filipenses uma carta, e tem duas irmãs nessa igreja problemática. Duas irmãs que não se bicavam, duas irmãs que viviam em contrito, em treta, em problema, em discórdia. E Paulo escreve àquelas irmãs dizendo: irmãs, se resolvam. Irmãs, vivam unidas, em paz uma com a outra. E você vai ver isso em Filipenses capítulo 4, verso 2. Então, irmão, não é só Tiago que exorta a igreja, dizendo que eles são pessoas carnais por causa da divisão, por causa da inveja, por causa daquilo que é carnal em seu meio. Paulo escreve, e escreve praticamente a todas as igrejas, com o intuito de exortar aqueles irmãos. E da onde vêm essas guerras, irmão? Da onde vêm esses conflitos dentro das nossas comunidades que ainda não deixaram de existir? Dentro do corpo de Cristo, dentro dessa família da fé, da onde vêm essas guerras? Do
coração carnal, de um coração que não foi transformado, de um coração que não nasceu de novo, de um coração que precisa nascer da água e do Espírito, desse coração que precisa ser de fato transformado pela obra do Espírito. É daí que vem os conflitos, as guerras, as contendas. Então, se hoje, irmão, ou se você já presenciou esses, né, uma vez nós fomos ministrar em uma igreja, o Muniz vai lembrar, irmão, não vou aqui citar nome, claro, mas eu me lembro de toda a situação. E para nós ali ministrar, foi uma briga, irmão, uma briga. Eu não sei se o Muniz vai lembrar da situação, porque o irmão lá da comunidade não deixou o irmão tocar, e ali ficou aquele pé de guerra, e o culto pegando, e aquele pé de guerra ali, aquela discussão, irmão. E a gente olha para uma situação dessa e a gente fala: meu Deus, quão carnal nós somos. E aí a gente ficou bem constrangido e falou: ó, irmão, deixa, vai lá, a igreja é sua, vai lá, toca, faz o que você quiser. E isso não só nesse momento, mas na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente vê várias coisas acontecendo no nosso meio, no nosso convívio, em outras comunidades. Ou talvez você fica sabendo de algum irmão que convive com você, que trabalha com você, que está tendo um problema na comunidade, um problema na igreja, diversidade, inveja, fofoca, problema. E isso tudo mostra o quão as pessoas são carnais. As guerras, as contendas mostram que de fato essas pessoas que carregam o nome evangélico, os cristãos, precisam ser transformados pelo Espírito de Deus, que precisam ter um coração regenerado. Amém, igreja? Porque a igreja é um lugar de paz, é um lugar de harmonia. A igreja não pode ser um lugar de guerra. E nós estamos vendo isso também agora por causa da política. Irmãos, discórdia, irmãos com problemas uns com os outros, pastores que criticam um lado, outros apoiam o outro, irmãos contra os outros. E aí, por isso que eu disse isso na semana retrasada que eu ministrei, nós vamos sair de uma realidade política pior, porque nós vamos voltar para nossas comunidades cheios de conflitos e problemas, cheios de opiniões, cheios de pensamentos, porque o irmão não concorda comigo, porque o irmão não concorda com o outro. E não, irmão, não é assim que tem que ser dentro da igreja. A igreja é um lugar de paz e de harmonia, porque a igreja é a família de Deus. Se existe guerra dentro da família de Deus, é porque ainda muitas pessoas são carnais. E é isso que Tiago quer combater com aqueles irmãos. Porque, irmão, deixa eu dizer algo a vocês. Nós podemos sim ter opiniões diferentes, mas quando se trata daquilo que é primordial na construção da nossa fé, nós não podemos ser diferentes. A opinião do Kleber é diferente muitas vezes da minha, a gente conversando, às vezes o Neto, pastor, eu não concordo. Kleber, às vezes a gente está reunido ali como liderança, eu não concordo. Muitas vezes conversando com o Daniel também, pastor, não concordo com isso. E alguns irmãos também. Nós somos assim, temos opiniões diferentes. Mas quando se trata daquilo que é primordial na construção da nossa fé, do nosso convívio como igreja, irmão, nós não podemos ser divididos, nós devemos estar unidos. Nós não podemos ter divisão naquilo que traz uma construção de fé. Não podemos. Porque se Deus disse que nós somos a sua família, então nós não podemos viver em guerra. Porque quem produz guerra? Satanás. Quem produz divisão? Satanás. É ele quem causa isso, é ele quem gera todas essas coisas. É ele. Lembra quando Jesus expulsava demônios e alguns líderes religiosos disseram assim: ele faz isso em nome de Beelzebul. E Jesus diz: reino dividido não vai, não cresce, não subsiste, não existe. Eu não faço isso em nome de Beelzebul, porque que vantagem Beelzebul teria nisso? Nenhuma. Destruição para o seu reino. Então quem causa isso, quem causa guerra e divisão é Satanás. Nós estamos vendo isso no mundo inteiro. E não é à toa, irmão, que desde o Éden ele vem fazendo isso. Não é à toa
que ele sempre infiltra seus falsos mestres na igreja para confundir o povo de Deus, para o povo de Deus viver em discórdia, para o povo de Deus fazer o que os coríntios faziam. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Não, irmão, nós somos de Cristo, somente Cristo. Ele é o cabeça da igreja, é Ele que nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança. E é isso que Tiago quer abordar aqui com aqueles irmãos, sobre o coração daquela igreja, sobre o coração daqueles homens e mulheres que congregavam naquele lugar. É isso que Tiago quer abordar com ele, é dizer para eles: irmãos, vocês precisam guardar o seu coração, vocês precisam colocar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no coração de vocês. E isso serve para nós, irmãos. Se nós não guardarmos o nosso coração no Senhor, se nós não guardarmos a sua palavra em nosso coração, nós viveremos em guerras, em contendas. Nós viveremos uma igreja dividida. Nós nos tornaremos uma igreja totalmente destrutiva, no sentido de auto se destruir. Irmãos, lembra quando Jesus deu um pedaço de pão para Judas? O que João 13, 27 vai dizer? Que quando Jesus dá aquele pão para Judas comer da ceia, a Bíblia diz: e Satanás entrou no coração de Judas. É onde Satanás muitas vezes reina, é onde Satanás muitas vezes tem um acesso, é o coração. E foi isso que ele fez com Judas. Ele entrou no coração de Judas, ele acessou o coração de Judas, e você sabe o destino que deu. Claro que tudo aquilo era profetizado, mas ele entrou. Foi Judas o mais vulnerável, foi Judas o homem que permitiu não ser transformado e ser um acesso para o diabo. Foi Judas o traidor. Poderia ser Pedro, como Pedro foi, mas no sentido do destino de Judas, poderia ser outro. A Bíblia conta por meio dos profetas que alguém iria trair. Eu não lembro de nome de Judas, mas Judas foi um homem ao qual não teve um coração transformado, e por isso Satanás teve acesso. Por isso nós precisamos ser vigilantes ao nosso coração. Nós precisamos ser vigilantes, como Davi. Na verdade o salmo não é de Davi, é de Aleph. Salmo 119, verso 11, ele vai dizer: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ele diz: Senhor, eu estou guardando a sua palavra aqui no meu coração, porque quando eu guardo a tua palavra no meu coração, a chance de eu pecar é mínima. Ele diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar. Ou seja, o propósito de nós guardarmos o que a gente escuta aqui tem uma finalidade: para não pecar contra o Senhor, para não ferir os seus princípios, para não deixar com que Satanás tenha acesso ao nosso coração. Guarde a palavra no seu coração, guarde o que você lê no seu coração, guarde o que Deus tem ministrado no seu coração. Para quê? Para não pecar contra Ele. Por que eu leio a Bíblia? Para guardar a palavra dEle no meu coração, para não pecar contra Ele. Quanto mais nós nos aprofundamos na Bíblia, quanto mais a gente estuda a Bíblia, irmão, a gente fica assim, fica estudioso, a gente gosta, a gente fica mais inteligente, a gente se aprofunda mais em vários assuntos, mas a intenção de nós estarmos diante da Bíblia é para guardar a palavra, para não pecar contra o Senhor. Esse é o propósito de nós termos a palavra de Deus à nossa disposição, amém, irmãos? A carne, irmão, ela representa essa velha natureza, ela não pode sobrepor o Espírito, irmão, porque se a carne ela sobrepõe o Espírito, nós viveremos uma vida totalmente vulnerável, nós viveremos em guerras, em contendas, quando a velha natureza sobrepõe o Espírito. Romanos 8, a luta da carne, a luta do Espírito, elas estão em guerra. O que o Espírito deseja, a carne não deseja, uma é contra a outra, eles estão em constante conflito, diz o apóstolo Paulo. Mas quem nós estamos cedendo ao nosso coração é quem vai controlar a nossa vida,
é quem vai ditar o nosso caminho, é o nosso pensamento, o nosso falar. Quem está governando o nosso coração é quem vai nos dar um destino. Se é a velha natureza, se é a carne, se é o espírito, alguém vai nos dar destino. E eu oro para que, em nome de Jesus, quem guia o teu coração seja o Espírito de Deus, amém, igreja? Que o Espírito de Deus guie o teu coração, guie a tua vida, guie a sua mente, guie os seus pensamentos, guie a sua boca, porque é Ele que habita em nós, e a nossa carne não pode sobrepor o Espírito que habita em nós. Um outro inimigo que Tiago vai abordar aqui é o mundo. Ele primeiro fala da carne, e agora ele vai falar do mundo. Vai lá no verso 4. Nós falamos do verso 1 até o verso 3 da carne, das paixões. E agora ele vai falar no verso 4, o segundo maior inimigo nosso. Ele diz: adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Olha isso, irmão. Olha o que está dizendo. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Irmão, presta atenção. Satanás tentará de toda forma, de todos os aspectos, colocar você contra Deus. Quando o Tiago afirma que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, é porque a partir do momento que nós nos tornamos amigos do mundo, nós passamos a amar o quê? O mundo. Lembra que João diz? 1 João capítulo 2, verso 15 a 16. João vai falar isso. Se você ama o mundo, então você ama a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens. 1 João capítulo 2, verso 15 a 16. Então, se você ama o mundo, você ama o que há nele. Então, se o nosso coração está totalmente rendido ao mundo, a esse sistema imoral, pecaminoso, anti-Deus, anti-família, se nosso coração está rendido a esses valores deste mundo, aos princípios deste mundo, nós vamos amar o que esse mundo tem. Porque Tiago, irmão, ele inicia o verso 4 dizendo adúlteros. Por que ele diz adúlteros? Você já parou para pensar? Adúlteros. Por que ele começa o verso 4 chamando de adúlteros? Um povo de Deus, a igreja de Deus, os filhos de Deus. Porque, irmãos, eu e vocês já temos um esposo, Jesus Cristo. Nós já temos alguém, nós já temos uma aliança com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele. E Paulo vai falar isso em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Nós pertencemos a Ele. Mas quando nós nos entregamos a este mundo e deixamos Ele para nos entregar a esse mundo, por isso que Tiago disse assim: vocês estão se tornando adúlteros, porque vocês estão abandonando para amar o mundo. Vocês estão deixando de ser amigo de Deus para se tornar amigo do mundo. Vocês estão deixando o relacionamento com o Filho para ter um relacionamento com o mundo. Por isso ele diz adúlteros. Então o adúlteros aqui tem um sentido de alguém que está traindo uma pessoa. E quando nós, igreja, amamos o mundo, as coisas deste mundo, nós estamos o traindo. Que Deus nos livre de toda traição, amém, irmãos? Que Deus nos livre de tudo aquilo que possa nos levar a trair Jesus. E ele diz no texto, ele diz: quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou seja, se você se tornar amigo do mundo, irmão, você se tornará inimigo de Deus. Olha que coisa, irmão, nós passaremos de amigo de Deus para inimigo de Deus, porque nós amamos o mundo. Tem gente que não desapega do mundo, tem gente que não consegue se livrar do mundo, tem gente que não consegue se livrar das moralidades do mundo, dos fazeres desse mundo, da cobiça desse mundo, da ostentação desse mundo. Ama o mundo, ama os prazeres do mundo, ama se exibir para o mundo.
E o problema de viver dessa forma, você como cristão, uma mulher cristã, é que você trai o seu amado. Porque o que você mais ama é o mundo, é o que o mundo te oferece, é os prazeres do mundo, é a vaidade do mundo, é a cobiça do mundo, é a ostentação de bem. Então tudo o que o mundo te oferece em troca do relacionamento com o teu Senhor, você está disposto. Não, eu oro depois, eu leio a Bíblia depois, eu congrego depois, quando eu tiver tempo, eu vou para a igreja quando dá, porque no mundo é muitas coisas, há muito convite para ir, muitas festas, há muitos amigos, muitas coisas para fazer. E irmão, viver dessa forma é se tornar inimigo de Deus. Porque se você ama o mundo, eu tenho uma notícia ruim para você: você se torna inimigo de Deus. Que Deus te livre disso, que Deus te traga arrependimento se você vive dessa forma, porque nós fomos feitos como Abraão, amigos de Deus. Somos amigos de Deus. Como ele disse para os seus discípulos: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigo. Jesus, o Senhor, o nosso Senhor, quer ter um relacionamento de total profundidade, um relacionamento de seriedade, um relacionamento de verdade, não um relacionamento superficial, não um relacionamento só do que eu tenho que fazer para Ele, mas um relacionamento de estar com Ele, de se relacionar com Ele, de ser de fato amigo de Deus. Amém, irmão? Quem está entendendo? Amigo de Deus, onde você chega para Ele e diz assim: Senhor, eu quero, como foi Abraão, irmão, Moisés, Senhor, eu quero ver tua face. Irmão, que loucura, ver a face de Deus, desejar ver a face de Deus. Quem é amigo, irmão, não teme. Quem é amigo pede coisas para Deus assim, fora da realidade. Então que Deus nos torne pessoas que não se distancie dEle, que não sejam seus inimigos, mas pelo contrário, seus amigos. E por último, Tiago aborda aqui o causador de todos esses males, e é onde eu quero entrar com vocês no texto com mais profundidade. Tiago, no verso 7, ele fala do causador. Quem é o causador de tudo isso? Das intrigas, da contenda. Tiago vai falar isso no verso 7, vamos lá. Ele diz assim: portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Irmão, presta atenção. Tiago está aqui, irmão, falando sobre o causador de todos esses males, de tudo aquilo que estava acontecendo no meio da igreja. Tiago está dizendo assim: irmãos, olha, eu falei das paixões, eu falei aí, das contendas, das guerras no meio de vocês. Eu falei para vocês aqui que vocês não devem cobiçar o mundo, que vocês não podem se tornar amigo do mundo, que vocês não podem aceitar essas propostas que o mundo faz a vocês. Mas eu quero dizer algo para vocês: quem causa todas essas coisas? É ele, o diabo. É ele quem tenta alimentar o nosso coração com paixões carnais. É ele quem tenta usar este mundo e as coisas deste mundo para nos seduzir, para nos fazer os seus inimigos, inimigos de Deus. É o diabo quem tenta fazer isso constantemente, irmão. É ele quem se opõe diariamente contra a minha vida e sua vida. E nós precisamos reconhecer isso. Você precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer que o nosso adversário, como a pastora pregou e Tiago aborda isso, ele está ali andando, esperando uma oportunidade, ele esperando uma brecha, uma oportunidade para destruir a nossa vida. Ele está ali diariamente. Você vai dormir, ele está ali. Você acorda, você vai trabalhar, e você está sendo guardado por Deus, amém? Os anjos de Deus acampam ao seu redor, guardando você, te livrando das ciladas, das armadilhas. Eu não tenho dúvida, Deus está livrando, mas Ele está ali esperando uma oportunidade. A gente não pode negar isso. A gente não pode fechar os olhos dizendo assim: não, Deus é minha rocha. Ele é minha rocha, minha rocheda, minha fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora. Ele é tudo isso. Mas nós não podemos negar de que o diabo está diariamente e constantemente esperando uma oportunidade para destruir a nossa vida.
Porque se você nega essa realidade, irmão, se você nega isso, você vive uma vida de negligência. Você não vigia. Você já percebeu que a maioria das pessoas que tem um problema sério com pecado constante é porque não vigia. Ele não se policia. Ele sabe, ele não é prudente. Ele se envolve em qualquer coisa, ela se envolve em qualquer coisa, fala com qualquer... não, irmão, nós precisamos estar vigilantes. Lembra que a pastora pregou? Sóbrios e vigilantes. Opa, eu sei que Deus me guarda, eu sei que Deus está comigo, eu sei, mas tem alguém esperando uma oportunidade. Deus está repreendendo ele, Deus está me livrando das armadilhas que ele faz, mas ele está ali. E eu não estou dizendo que ele é maior que Deus, de maneira nenhuma. Ele é um derrotado, já foi derrotado na cruz, a sentença dele já está dada. Ele vai para a eternidade sofrer juntamente com seus demônios e todos aqueles que vivem numa vida desobediente. O destino dele está traçado, irmão. Mas nós precisamos entender de que uma oportunidade ele espera para tragar a nossa vida, para tragar a sua vida, para te levar para o lugar ao qual o destino dele já está decretado. Ele está ali, ó. E é isso que Tiago quer que os irmãos entendam. Por isso Tiago, irmão, ele vai dizer ali no verso 6, vai lá no verso 6. Ele diz assim no verso 6: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, a única forma de vencermos o diabo é reconhecendo que somos pecadores. Deus está falando aqui, olha, Deus se opõe aos orgulhosos. Irmão, vocês acham que vocês podem se livrar de qualquer cilada? Vocês acham que vocês são expert em santidade? Vocês acham que vocês estão livres disso? Não, vocês são orgulhosos. E Deus se opõe aos orgulhosos. Vocês acham que pode vencer o diabo? Não, vocês não podem. Vocês precisam reconhecer que vocês são pecadores. Vocês precisam reconhecer, Tiago falando que vocês precisam da graça de Deus. Porque não são vocês que vencem o maligno. Ele já foi vencido por Jesus Cristo. E todas as vezes que ele se levanta contra a nossa vida, contra a igreja de Jesus, ele novamente vai sair vencido. Porque Jesus já o venceu. Amém, irmão? Quem está entendendo? É Ele, foi Ele que venceu, foi Ele que destronou Satanás, foi Ele que tirou da mão dele a chave da morte, foi Jesus. Então em Jesus está a nossa esperança de vencê-lo, de não cair nas suas armadilhas, amém, irmãos? Por isso ele diz, no verso 7, como que isso é possível, pastor? Ele diz, submeta-se a Deus. Quem quer vencer o maligno? Quem quer botar ele para correr? Quem quer, irmão? Na verdade não é você que bota, né? Mas é Deus que bota. Mas você fica tão empolgado quando o diabo vai embora, né? Nossa, eu venci o diabo, ou expulsei um demônio. Você nem sabe que toda a autoridade que você tem vem dele. Mas você se sente o cara, se sente a mulher. Ixi, o diabo veio tentar, eu venci o diabo. Essa semana eu não caí na tentação. E você e Deus falou, oxe, eu se oponho ao orgulhoso. Abaixa a sua bola aí. Não é você, é o meu filho. É o meu filho Jesus. Foi Ele que te deu graça. Foi Ele que enviou o Espírito Santo. Foi Ele que repreendeu esse mal que veio contra a sua vida. Foi Ele que colocou o diabo para correr. É isso que nós precisamos reconhecer, irmão. Reconhecer que a única forma de vencer essas armadilhas diabólicas que tentam contaminar a igreja de Cristo é estando debaixo da autoridade de Cristo, é estando debaixo da autoridade do nosso Senhor. Ou seja, é entregando a Deus todas as áreas da nossa vida. Ele está dizendo, olha, se submeta a Deus. Irmão, se submete a Deus, irmão. Quer vencer o diabo? Quer botar o diabo para correr? Se submeta a Deus. Não, pastor, eu sou crente há 20 anos e o diabo tem que respeitar meus 20 anos de igreja. Você vai ser derrotado.
Mas se você entra debaixo e se submete a Deus, se você fala: Deus, eu sou tão miserável, Deus, eu sou tão pecador, Deus, eu preciso da sua graça, Deus, eu não consigo vencer isso. Aí Deus: agora você entendeu. É se submetendo a Deus, é entregando todas as áreas da sua vida, é dizendo: Senhor, eu sou falho, eu não vou conseguir vencer, Senhor, eu caio todas as vezes no mesmo pecado. É você dizer: me ajuda, Senhor. E o Senhor diz: você entendeu. Você entendeu que não é na sua inteligência, não é na sua capacidade, não é no seu conhecimento, é se submetendo a mim, se submetendo a Ele, igreja. Irmãos, nós não podemos dar lugar ao diabo, diz Paulo em Efésios capítulo 4, 27. Tem muito irmão, às vezes, que dá, muitos irmãos, assim, no sentido geral, tá? No sentido geral, que às vezes dá brecha ao diabo. Permite que a inveja, permite que a contenda, permite que a raiva domine o seu coração. E Paulo diz lá em Efésios, dizendo assim: irmão, não deixe que o sol se ponha, vá ter com o seu irmão, resolva. Porque senão o diabo vai entrar na sua vida e vai destruir sua vida. Quem aqui é casado sabe mais isso, né? Quem é casado sabe quando briga com a mulher, ou a mulher briga com o homem. Aí um vira para o lado, o outro fica remoendo de raiva. A mulher sempre dorme, né? A mulher dorme, vira e dorme. O homem não, eu não sei vocês, né? Eu era assim, irmão. Eu não conseguia dormir quando eu brigava com a pastora. Eu não conseguia descansar enquanto eu não resolvia. E ela não queria resolver. É assim com vocês também? Hoje não, né, irmão? Amadurecemos, crescemos, entendemos que não podemos dar brecha. Mas no começo da nossa imaturidade, um para lá, um para cá, quiser falar, fala, quiser conversar, fala, tá tudo bem. Mas o problema é os pensamentos que o diabo traz. Porque aí a gente começa a dar lugar a ele. Não, toda vez é a mesma coisa. Toda vez fala a mesma coisa, toda vez me trata dessa forma, toda vez traz o mesmo assunto. Diz que já me perdoou, mas joga na cara os mesmos assuntos. Não aceito. Não, quer saber, eu vou largar dessa mulher, eu vou largar desse homem. Quer saber, eu não quero mais viver essa vida, eu vou me separar. É assim ou não é, irmão? É. E o diabo está ali, ó, semeando. E o que a Bíblia diz? Vá até seu irmão antes do sol se pôr e tenha com ele. Aí tem muitas vezes, muitas pessoas dizem assim: não, mas eu não sei resolver na hora. Tem que resolver na hora. Desviado. Resolve na hora. Senta aqui, vamos conversar. Mas não, eu estou bravo, estou nervoso. Senta e vamos conversar. Ora, pega na mão. Ora, coloca de joelho. Vamos orar. E vamos resolver. Você volta para o caminho. Porque, irmão, não entra na minha cabeça, crente, nascido de novo, raiar o dia, brigado com o pai, brigado com mãe, brigado com o filho, brigado com a esposa, brigado com o irmão, não entra na minha cabeça. Isso para mim é diabólico. Isso para mim é um coração carnal e não pode acontecer no meio do povo de Deus, amém, irmão? Irmão, eu não estou aqui dando indireta a uma igreja, eu estou aqui preparando o teu coração para as coisas que podem acontecer no seu dia a dia. Eu estou aqui te ensinando fundamentos importantes para a nossa caminhada como igreja, amém, irmãos? Estou aqui pregando, não estou aqui para você fazer uma autoanálise da sua vida, como eu fiz, como Deus falou comigo. Nós precisamos não dar lugar ao diabo, amém? Porque se nós damos lugar ao diabo, ele precisa só de um ponto para poder montar em cima, para poder minar a sua cabeça, minar a sua mente, escravizar você de novo. Não dê lugar ao diabo. Dá vontade de falar assim para sua esposa. Diga para sua esposa e para o teu marido: não dê lugar ao diabo. Mas faça essa reflexão. Não dê lugar ao diabo. Amém, igreja? Verso 8, vai lá para o verso 8. Ele diz, verso 8: aproxima-se de Deus, e Ele, vamos aqui, se aproximará de vocês. Olha o que Tiago fala aos irmãos. Ele está dizendo: olha, vocês querem resistir o diabo? Vocês querem botar o diabo para fugir? Se aproxime-se de Deus,
e Deus se aproximará de vocês. E ele continua o texto dizendo, né? Vai lá comigo para o texto. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Sabe o que Tiago está falando aqui, irmãos? Se aproximar de Deus não é vir para a igreja só. Se aproximar de Deus não é estar no culto. Se aproximar de Deus é ir diante de Deus, lá no teu quarto, aqui na igreja agora, depois dessa palavra, e dizer: Senhor, eu confesso os meus pecados, eu preciso limpar o meu coração, eu preciso limpar a minha mente que está dividida, Senhor. Tanta impureza na minha mente, Senhor. Senhor, eu me aproximo de Ti, humildemente, reconhecendo o quão pecador eu sou, o quão falho eu tenho sido. Eu me aproximo do Senhor. É aí, irmão, com esse coração humilde, Deus se aproxima de você. Com esse coração humilde, Deus se aproxima de você. Quando você confessa, quando você coloca as suas dificuldades aos pés dEle, quando você abre as suas mazelas, Deus se aproxima de você. E não só te aproxima, diz 1 João capítulo 1 verso 9, Ele te purifica. Se você confessa, Ele te purifica. Quem está entendendo? Deus não se aproxima dizendo que eu estou aqui. Não, Deus vem, vou te purificar. Sua mente está dividida, vou te dar uma mente limpa, pura. Seu coração está contaminado pelas paixões, eu vou te dar um novo coração. Quando o Senhor se aproxima de nós, a gente é transformado, irmão. Mas para isso, o que tem que acontecer? Se aproxime-se de Deus. Se aproxime-se. Porque o único que pode transformar seu coração e sua mente é Ele, irmão. Você pode, desculpa a expressão, você pode passar por psicólogo, você pode passar por psiquiatra, você pode tomar remédio, você pode fazer o que for, mas quem vai curar você definitivamente é o seu Senhor. Quem vai arrancar esses traumas do seu coração, da sua vida, é o teu Senhor. E diz: Senhor, eu guardo mágoa do meu pai, eu guardo mágoa da minha mãe, eu guardo mágoa de pessoas que me feriram nessa minha vida. Coloca-se, confessa isso diante de Deus. Deus se aproximará de você e diz assim: eu te curo agora, você está livre agora. Agora não, parece que a gente quer levar isso para a nossa vida. A gente leva isso para a igreja, a gente leva isso para o trabalho, a gente leva as nossas feridas para a nossa vida de comunidade, a gente leva os nossos traumas, a gente não se envolve mais. Eu não quero mais me envolver na igreja porque eu fui ferido, eu não quero mais ninguém na minha casa porque eu fui ferido, eu não quero me envolver mais com nada de igreja, só quero ir à igreja. Deus precisa curar você. E como que Ele vai curar você? Você se aproximando dEle. Se aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Mas é se aproximando, irmão, como eu disse, não é vindo à igreja, é se lançando a Ele, é sendo humilde. Amém, irmãos? Olha o verso 10. Primeiro ponto, vocês lembram? Primeiro ponto que a gente abordou? A carne, ele fala do mundo. Aí depois ele fala de como vencer, como resistir e colocar o diabo para fugir, se submetendo a Deus. Qual que é o outro ponto que a gente aprendeu? Se submetendo e se aproximando de Deus. Eu me submeto, eu reconheço quem Ele é e o que Ele pode fazer, e eu me aproximo dEle. Amém, irmãos? Terceiro e último ponto, verso 10. Ele diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmão, o que adianta você reconhecer que existe um único Deus e não se render a Ele? Não adianta nada. Porque você pode ser alguém externamente que reconhece que existe um Deus, reconhece que de fato há um Deus, mas não há um coração humilde que se sujeita a esse Deus, que se humilha. Já pregou o evangelho para um ateu? Ou não precisa nem ser ateu, alguém com o coração endurecido? Já pregou? Precisa assim: não, eu sei que existe um Deus, eu sei, já participei de igreja, eu sei, já frequentei, eu sei tudo isso. Sabe essa pessoa que reconhece, sabe que existe um Deus que fez os céus e a terra, mas ele não se rende a esse Deus, ele não tem um coração humilde, ele não se lança humildemente a esse senhorio, ele é orgulhoso, e Deus se opõe aos orgulhosos. Provérbios 6, 16 e 17.
Irmão, por isso que a gente sempre fala, esposa, ora para o teu marido. Pastor, falei de Jesus, meu marido é orgulhoso. Ora por ele, porque ele está na mão de Deus. Pastor, já orei pelos meus pais, já orei pela minha mãe, mas tudo orgulhoso, não reconhece. Ora, é Deus que trata o orgulhoso. Quem aqui já ouviu o evangelho por diversas vezes e nunca deu ouvido? E agora está aqui, como eu. Zombava da igreja, não queria saber, passava na rua, aquelas irmãzinhas, profeta, falava, ó, Deus tem uma obra na tua vida. Ok. E nós estamos aqui hoje. O que Deus teve que fazer? Amassar a gente. Quem foi amassado por Deus aí fora? Eu. Fui amassado por Deus. Mas é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. E Deus trabalha para o nosso bem, amém, igreja? Deus trata com o orgulhoso, não para destruir, para salvar, irmão. Então fica tranquilo. Deus vai levar teu marido para o leito, não tem problema. Isso é para o bem dele, é só você estar orando e pedindo para Deus ter misericórdia. Meu pai foi assim, orgulhoso, não reconhecia, cheio de trauma e ferido. Deus fez eu ter contato com ele no final da sua vida com câncer. E eu disse do evangelho, eu falei do evangelho para ele, disse, o senhor tem que entender que somente Jesus pode salvar o senhor. E não deu 2 meses, faleceu, morreu. Na última visita ele estava, eu falei para a igreja, vegetativo, né? Eu disse, espero que o Senhor tenha entendido o que eu disse para você aquele dia. Se você está me ouvindo, o tempo é a hora, agora, entrega a tua vida para Jesus e se arrependa. E uma semana depois, morreu. Então eu não sei, talvez no céu teremos surpresa, meu irmão. Encontrar pessoas da nossa família que a gente nem esperava. É Deus trabalhando, por isso que a gente tem que orar. Ora pela tua família, ora pelos teus parentes, que Deus está trabalhando, meu irmão. É orgulhoso, deixa. Dê bom exemplo, dê boa conduta, como diz Pedro, as mulheres lá na carta dele, dizendo, mulheres, fica quieta, dá o bom exemplo, dá bom testemunho, ora pelo teu marido, que Deus vai salvar ele. Isso para marido, mulher, papai, Deus é Deus. Se humilhar, irmão, humilhe-se, ele diz, diante do Senhor, e Ele te exaltará. Deus abomina o orgulhoso. Salmos 34, 18 diz que o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os espíritos humildes. Deus salva quem é humilde. Deus age, Deus toca, Deus transforma. E o que Tiago quer que os irmãos entendam? Pedro diz assim, o diabo está ao derredor, esperando uma oportunidade, resistam. Pedro diz, Tiago diz, não, vocês não vão só resistir, vocês vão colocar ele para correr. Como? Se submetendo a Deus, se aproximando de Deus e se humilhando diante de Deus. Quando você fizer essas coisas, vocês vão ter força para resistir o diabo, porque quem vai dar essa força é Deus. Lembra de Jesus? Quando foi tentado no deserto, irmão, o diabo chegou lá com uma palavra distorcida. Disse assim, você está com fome, 40 dias, cara, Jesus, transforma essa pedra em pão. Diz as escrituras, nem só de pão viverá o homem. Sabe como e aí a gente, levou para o cenáculo, tentou Jesus de todas as formas. Se você prostrar e me adorar, ele diz, diz as escrituras, só o Senhor Deus prestará culto. E aí o texto diz que o diabo fugiu e os anjos veio e consolou Jesus. Quer botar o diabo para correr? Diz não, porque assim diz as escrituras. Não, porque assim diz a palavra de Deus. Não, eu não vou me envolver com você, porque a minha Bíblia diz que isso é imoralidade. Não, eu não vou ter um relacionamento de amizade com você, porque a minha Bíblia diz que eu não posso. Assim diz o Senhor.
Quando o diabo vier com tentações, quer botar para correr? Se submeta a Deus, se aproxime de Deus, se humilhe diante de Deus. Entenda que a sua força para vencer, para resistir, para botar ele para correr, vem dele. Então o conselho hoje de Deus para nós, a conclusão de tudo isso, não é só resistir o diabo. Eu quero dar cumprimento aqui, quero dar essa continuidade, é botar o diabo para correr. Não na sua força, não na sua sabedoria, mas na força do teu Deus. Estando diante dele, se rendendo a ele. Todos os dias você vai sair para trabalhar e dizendo: Senhor, tem uma mulher lá no meu trabalho, Senhor, que está com segundas intenções, e o meu coração está deixando se levar. Senhor, me ajuda. Senhor, eu tenho um problema com pornografia, Senhor. Eu não consigo viver sem pornografia. Oh, Senhor, me ajuda a dizer não para essas coisas. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu não consigo viver sem a pornografia. Oh, Senhor, me ajuda. Se submeta a Ele, se aproxima dEle, confesse, se humilha. Ele vai te livrar disso. Quem crê nisso? Deus é poderoso. Bota o diabo para correr da sua vida. Você não vai viver só fugindo. Ai, eu vou resistir. Não, você vai botar ele para correr. Porque você está debaixo da autoridade do seu Deus. Você está debaixo da autoridade do seu Senhor. E se o diabo se levantar, bota ele para correr. Porque assim diz as Escrituras, diabo. Na minha mente não, no meu coração não, na minha vida não. Senhor, tira essa mulher do meu caminho, tira esse homem do meu caminho. Senhor, tira essas armadilhas do meu caminho hoje. Senhor, tira. E o Senhor vai tirar. O diabo vai correr. Ele vai fugir de vós. Quem crê nisso? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.